Boa noite, queridos irmãos. A minha oração é de que o tempo que nós estamos investindo neste culto seja um tempo proveitoso para as nossas almas, para as nossas vidas. E com especialidade o momento da pregação, que é o momento quando nos colocamos diante da palavra de Deus para buscar rumos para as nossas vidas. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Vamos ler o nosso texto. O que está escrito lá? Podem ler para mim? Este versículo é um versículo querido e conhecido da maioria dos crentes. Eu verifiquei que os irmãos praticamente todos recitaram. Eu tinha um professor muito querido no seminário, era um americano, missionário americano, que dava aula de Novo Testamento. E ele era muito querido e de muito valor. Eu guardei algumas coisas do que ele falou desde aquela época, há tantos anos. E ele disse que este versículo entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O professor Baker disse que esse versículo é o versículo que está no meio da Bíblia, no centro. Ele é um divisor. Para trás, outros versículos, para frente, outros versículos, e este está no meio, está no centro. Pode ser por acaso, ou pode ser que Deus queira mostrar alguma coisa para a gente. Por quê? Está no centro, exatamente no centro. Pois bem, este versículo tem dá muitas possibilidades de interpretação. Nós podemos usá-lo para vários temas e dependendo do momento, dependendo da situação, a gente elabora o tema. O tema está lá, né? O planejamento para a vida. E, com base no que está no versículo, eu acho que eu posso usar este versículo com esse tema. O planejamento para a vida. A verdade central é esta. Precisamos considerar nossas vidas como sendo um conjunto de desejos e ações que precisam ser planejados. Um conjunto de desejos e emoções, desejos, sentimentos e comportamentos que devem ser planejados. Continuando. Planejamento vem de planos, que significa ser aplanado ou nivelado. Para alcançarmos objetivos em nossas vidas, precisamos adotar o conjunto de condutas para tornar possível o nosso transitar por ela, pela vida, na busca de nossos alvos. Um comentário. A vida é um caminho. Caminhar é uma maneira de dizer que nós estamos vivos. Irmão, como é que o irmão está? Velhinho de 90 anos. Vou caminhar. Ele está dizendo, eu ainda estou vivo.
pastor Werner Cacho, que morreu no lar de idosos, perguntei a ele, como o senhor está? Ele disse, vou rompendo em fé. Vou rompendo em fé. É assim. Bem, os nossos caminhos precisam ser aplainados, ou seja, afastados dos obstáculos. Qualquer caminho, qualquer estrada pode ter obstáculos. Se for para o Rio de Janeiro, qualquer estrada que você pegar pode ter um engarrafamento, pode ter um desabamento, pode ter um afundamento. E a ideia é que o nosso caminho tem que ser planejado, ou seja, aplainados. Ou seja, os buracos têm que ser cobertos. Porque às vezes a gente tem um plano muito bom, mas tem um buraco. E nós não aplainamos. Ou então temos uma pedra que rolou, está no meio da estrada, e ela precisa ser removida. Então a vida é isso. Aplainar o rumo da vida. Aplainar. Às vezes nós estamos caminhando para algum lugar, mas o caminho é tortuoso, e nós não fizemos nada para nivelar esse caminho, para alinhar esse caminho. O profeta Isaías descreve a obra do Cristo como um caminho. O que Jesus, o Messias, iria fazer era preparar um caminho. Esse caminho, o profeta Isaías disse que ele deveria ser nivelado, deveria ser aplainado, retificado e sem feras. O viajante não pode correr o risco de ir por um caminho e dar de cara com um leão. Então o caminho tinha que ser planejado. Eu vou viajar sim, mas eu vou evitar o caminho onde haja leões. Essa semana eu fiquei lembrando, porque voltou a televisão, que lá na favela de Paraisópolis, um grande número de jovens estavam numa balada e a polícia entrou naquele espaço perseguindo 2 criminosos e houve um tumulto. A polícia foi responsabilizada porque 9 pessoas morreram pisoteadas. Criou-se um tumulto, criou-se um pânico, e todo mundo naquela correria. Os que morreram eram de 13 a 20 anos de idade. Caminho perigoso. Caminho tortuoso. E o que a Bíblia ensina é que nós tenhamos cuidado por onde caminhamos. Os pais se preocupam com os companheiros dos seus filhos, com as companhias dos seus filhos. Esse versículo, então, está permitindo esse pensamento. Os nossos caminhos precisam ser aplainados, eles precisam ser afastados dos obstáculos e as feras também. Os modos de viver são os comportamentos, os quais precisam ser controlados por ações planejadas. Essa é a proposta. Não viver sem avaliar por onde vai, o tipo de vida que leva. Porque dependendo do tipo de vida que uma pessoa leva, ela vai se dar mal. Então a maneira de viver é que nos vai permitir chegar ou não chegar.
eu quero então falar sobre isso, sobre o planejamento da vida. Jesus veio ao mundo e ele tinha uma vida planejada. Muitas vezes os discípulos falavam assim: mestre, é agora? E Jesus falava: ainda não é chegada a hora. E tem um plano. Você não vai para o templo agora? Não vai agora? Não é agora? E Jesus falava: não é chegada a hora. Então ele não fazia as coisas na hora errada. Às vezes a gente se dá mal, não porque está fazendo uma coisa errada, mas a hora, aquela hora não é própria, aquela hora é errada. Então os discípulos queriam forçar a barra. Senhor, e não é agora? Jesus falou: ainda não é chegada a hora. Ele tinha uma vida planejada. Depois que ele esteve no jardim de Getsemane, que ele passou pelo conflito com Deus, quando ele saiu do jardim do Getsemane, ele tinha 3 discípulos esperando por ele. Aí ele falou assim: é chegada a hora. Jesus tinha uma vida planejada. Agora é hora. Agora não é hora. Um casal que está em conflito, estão pensando em separação. Eu disse para ele: vocês estão tão maus, emocionalmente, psicologicamente, socialmente, vocês estão tão maus, que não é hora de se separarem, vai ser pior. Até para a pessoa se divorciar, tem que fazer um planejamento. Bem, quero prosseguir então. Primeiro, o planejamento para a vida é indispensável. A vida pode ser comparada a uma viagem de avião. O piloto precisa de um adequado plano de voo. Se você for viajar de avião e você souber que o piloto não tem um plano de voo, você não entra nesse avião. Porque não há como chegar aonde se quer chegar sem planejamento. Então o piloto recebe o plano de voo lá da torre e ele vai caminhar. O navio é a mesma coisa, tem um plano de navegação. E a vida é assim também. A gente tem que ter um plano. A gente tem que ter um projeto. Eu estava, de tempo em tempo eu penso de algumas as músicas, né, que são uma filosofia falsa. Deixa a vida me levar. Isso é uma filosofia ridícula. Ridícula. A vida é para ser planejada. Você lembra daquela música que falava daquele cidadão que foi para um lugar onde tinha muito peixe e muito caranguejo? E ele ficou lá, longe de todo mundo. Ele ia no rio, pegava um peixe, levava para a feira, vendia o peixe, comprava rapadura e feijão, voltava para a sua cabana. É isso a vida dele. Ele dizia assim: e quando no terreiro a saudade me assaltar, eu me vingo dela, tocando viola de papo pro ar. Né? Quando no terreiro a saudade eu me vingo da saudade. Uma pessoa com saudade é da mãe, vai ver sua mãe. É do trabalho, vai trabalhar. Saudade da igreja, vai para a igreja. Mas ele não. Eu me vingo da saudade tocando viola de papo pro ar. E essa filosofia impacta a vida das pessoas. É preciso então considerar a vida, comparar a vida a um plano, a um planejamento de viagem. 2 comentários. Ou 2 comentários. Precisamos ter um plano de vida que seja autêntico. Nós precisamos de ter não podemos ter um plano de voo. O piloto não vai ter um plano de voo falso.
O plano de voo tem que ser legítimo. Não pode ter informação errada. Senão não vai chegar lá. Esse plano, ele precisa ser um plano verdadeiro. Por que as pessoas estão se dando mal hoje em dia? Sabe como é que as pessoas estão vivendo? Muitas pessoas sob influência de influenciadores digitais, psicopatas, depravados, obstinados por fama e dinheiro. E as pessoas vão seguindo os influenciadores. Ah, você tem uma pinta azul atrás da orelha direita, mas eu consigo tirar essa pinta azul e deixar uma pinta vermelha. E aí as pessoas vão influenciadas. Toda semana aparece na televisão. A moça foi fazer um aumento dos glúteos, morreu. O outro foi fazer uma diminuição do nariz, morreu. Por quê? Porque é o plano falso. O piloto está pilotando com um plano falso. E nós vivemos num mundo de influenciadores digitais. Às vezes eles falam tanto absurdo e as pessoas vão. As pessoas vão. Pois bem, o planejamento da vida tem que ser uma coisa séria e tem que ser verdadeira. Planos falsos, planejamentos errados levam a fracasso. O outro comentário é que precisamos cumprir aquilo que o plano determina. Não adianta o piloto ter um bom plano de voo se ele desobedece o plano. A igreja, por meio do Evangelho, propõe para nós um bom planejamento de vida. Mas a gente não consegue que as pessoas acolham esse planejamento. Tem um plano, tem um caminho. Mas as pessoas não seguem. Eu estava um dia no aeroporto, eu ia para algum lugar. A gente está no aeroporto, vai para algum lugar. Ou vai para casa, ou vai viajar. E eu estava para viajar. E tinha um jovem fazendo um escândalo danado. Antes do embarque. Porque ele queria saber quem era o piloto. Eu quero saber o nome do piloto. Porque se eu não souber o nome do piloto, eu não entro no avião. E conforme a coisa foi passando, nós verificamos que ele estava querendo saber se o piloto não era o Garcês. Porque o Garcês foi o piloto que levou o avião para a floresta amazônica e o avião caiu lá. O piloto chamava Garcês. E ele dizia, se for o Garcês, eu não vou. O que esse Garcês fez? O plano de voo dizia, vai para o sul, para chegar em São Paulo. Ele foi para o oeste, sobre a floresta amazônica. Deus tem um plano em cada criatura. Deus tem um plano para nós. Agora, se a gente não seguir esse plano, a gente pode ter problema. Aquele avião com os jogadores de futebol. O plano de voo dizia assim, parar na cidade tal para reabastecer. O avião era velho, e não podia pesar muito. Quando o avião está muito pesado, coloca-se menos combustível, né, e depois se colocam mais, vai colocando. No plano de voo, aquele avião tinha que ser reabastecido. O piloto viu o plano, mas não seguiu. Às vezes nós temos a Bíblia debaixo do braço, mas não obedecemos. Às vezes a gente vê a igreja, aprende, os pais falam com os filhos, eles não seguem. Então não basta que tenhamos um plano, é preciso seguir o plano. As pessoas, na maioria das vezes, se dão mal na vida porque ou elas não têm um planejamento para viver, não se vive sem planejamento. Não se vive.
como não se pode viajar de avião sem plano de voo. O navio tem que ter um plano. O que aconteceu com o Titanic, que bateu no iceberg e morreu aquela história famosa que morreram aquelas pessoas, 2.000 pessoas. Por quê? Tinha um plano de navegação que o comandante ignorou. Ele transitou numa região onde tinha icebergs. Não é qualquer lugar do mar que você pode enfiar seu navio. Procura saber. Porque se tiver iceberg, você não pode ir por ali. Então, grandes desastres tem, porque havia um plano que foi ignorado. Pois bem, vamos prosseguir. O planejamento para a vida exige responsabilidade pessoal. Teu caminho. Teu caminho, teu caminho, teu caminho, teu caminho, teu caminho. O meu caminho não é o do Zé Roberto. Eu sou responsável por minha vida e ele responsável pela vida dele. Aqui o salmista fala, entrega o teu caminho. Eu não posso querer entregar o caminho do outro. A vida é única. O planejamento para a vida de cada um de nós é único. Porque a vida de cada um de nós é única. Então, há pessoas que acham, por exemplo, algumas pessoas acham que pode ir para as drogas que vai dar certo. Não vai. Não vai dar certo. Outros vão juntos. Mesmo que ele não planejou ir para as drogas. Mas ele, por influência, ele vai. E aí, as consequências são danosas. Dois comentários. Nossas escolhas e as consequências delas são de responsabilidade pessoal. Cada um que escolhe o que quer. Você é responsável. No passado, quando eu era um pastor mais jovem, eu insistia muito com as pessoas para aceitar Jesus. E muitas aceitavam Jesus e depois não tinham vida cristã. Com o passar do tempo, eu comecei a pensar que não podemos forçar barra, porque o caminho é dele. O caminho é dele. O planejamento da vida tem que ser feito por cada ser que está vivo. Cada ser que está vivo. É claro que os planejamentos podem coincidir. Eu posso ter um planejamento para a minha vida que é o mesmo para a irmã Cássia. Ela também planejou aquilo. Eu vou fazer uma pós-graduação, está no meu plano. No dela também está. Então, a coincidência. Mas o planejamento dela foi ela que fez. É dela, a responsabilidade dela. E o meu é a responsabilidade minha. Por isso é que fala o teu caminho. Aqui não diz entrega o caminho ou um caminho. Porque se fala o caminho, se fala um caminho, mas não, o teu caminho. Cada jovem é responsável pelos trilhos da sua vida. Faz besteira, vai ter problema. Vai ter problema. Então, nós podemos escolher, eu li essa frase e tinha que estar entre aspas. Podemos escolher os nossos comportamentos, mas não podemos escolher as suas consequências. Na minha juventude, eu tinha alguns amigos que escolheram o caminho errado. Eles riam de mim quando eu ia para a igreja. Mas eu estava no caminho certo. Cada um escolhe. Então, alguns daqueles meus colegas da adolescência e da infância, alguns eu acompanhei o desastre da vida deles, seguia. Outros, não sei, desapareceram. Um deles que bebia, e eu falei semana passada, né, que a igreja proíbe o uso de bebida alcoólica, proibiu o fumo, sexo irresponsável. Isso era o caminho proposto pelo pensamento cristão. Pois bem, nós podemos escolher os nossos comportamentos, mas não podemos escolher
as consequências. Então, ele usa a bebida, aquele meu colega, Dilson. Dilson era um pouquinho mais velho que eu, mas a vida dele era beber. E quando eu estava fazendo medicina, eu estava estagiando no 6º ano, eu fui passar a visita no hospital lá da Ilha do Governador, e quem é que estava lá deitado? O Dilson. Ele me reconheceu, eu reconheci, com a barriga desse tamanho, cirrose hepática. Eu escolhi um caminho, ele escolheu outro caminho. E ele é responsável pelas consequências. Não adianta a gente querer botar, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. É porque eu não tive isso, eu não tive infância. É o sujeito que rouba porque ele cresceu na favela, não tem justificativa. Porque ele não rouba para comer, ele rouba para ir comprar droga, para beber e para prostituta. Lá no Carapicuíba tinha um moço assim. Ele roubava o dinheiro da avó dele para ir para a prostituição. Esse é o caminho dele. Mais cedo ou mais tarde ele vai ter problema. Eu sempre digo aqui que eu não posso pegar alguma coisa que na minha vida não teve aplicação ou não tem aplicação. Uma vez perguntaram a um famoso professor, o que é o sermão? Ele respondeu, o sermão é aquele que o prega. O que é o sermão? O sermão é aquele que o transmite. Quer dizer, não podemos desassociar o conteúdo do sermão da vida do pregador. Por isso que é tão doloroso ser pregador. Mas o que eu fiz na minha infância? Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu via as famílias. Eu via o papai com uma criança pequena, isso tudo na roça, sem nenhuma sofisticação. A nossa roupa era de um algodão barato, chamado riscado, igual a roupa de prisioneiro. Era aquela roupa que nós tínhamos, que mamãe fazia para nós. Mas eu via as famílias. E eu coloquei no meu coração, um dia eu vou ter uma família. Eu vou ter o pai, vou ter os filhos e a mãe dos meus filhos. É o meu projeto. Logo mais tarde, eu coloquei no meu planejamento me preparar para exercer o serviço a Deus. Porque a igreja fez muito por mim. E eu precisava fazer alguma pela igreja, pelas outras pessoas. Então eu estava lá no meu planejamento de vida. Preparar-me para fazer alguma coisa que fosse coerente com a proposta do Evangelho. Daí eu fui para o seminário, fiz o curso, fui ordenado. Mas tinha uma outra coisa. Eu queria ter uma profissão. Eu aprendi que pastor não é profissão. Todo pastor precisa de uma profissão, porque pastor não é profissão. Aquele pastor nosso conhecido que foi exonerado, porque a igreja não quis mais saber dele, e ele ficou lamentando, mas o que eu vou fazer? Eu não sei ser nada, eu só sei ser pastor. Ele planejou mal, na minha opinião. Então, minha família, minha responsabilidade como cristão, por isso estou no ministério, e uma profissão. Todas as profissões são boas. Se é o serviço, bom. Mas algumas dão mais ou menos satisfação. Então o meu planejamento era esse. Construir uma família, encontrar um jeito de servir a Deus. A gente cantava um hino que dizia assim, eu quero encontrar um obscuro lugar na seara do meu Senhor. A seara é a comunidade dos crentes e dos não crentes. Eu posso ter um cantinho lá obscuro que ninguém sabe, mas eu estou ali fazendo alguma coisa para o meu Deus. Era isso que eu queria.
Eu não planejei grandeza, não planejei sofisticação. Eu planejei construir uma família, planejei estar preparado para ter um cantinho no serviço do Senhor. Mas sabe aquela coisa que alguém vai carregando, várias pessoas vão carregando um peso, uma árvore, e aparece alguém que quer um cantinho ali para também cooperar? É assim que eu me senti. Tem gente trabalhando, eu vou ver se tem um lugarzinho onde eu possa também ajudar. É um pouquinho mais de força. É claro, para constituir uma família, há passos, vários passos. Para chegar ao ministério, são vários passos. E para ter uma profissão, são vários passos. Nada disso cai do céu. Como jovem, o que eu precisava fazer para primeiro ter uma família? Primeira coisa, eu precisava estar num lugar onde houvesse possíveis parceiras. Porque eu não sabia que eu não podia formar uma família sozinho. Eu tinha que conseguir uma parceria. Eu consegui uma parceria. Então eu precisava estar num local onde houvesse candidatas. Então alguns jovens da igreja ficavam isolados. Eu não, eu estava lá onde estão as moças. Uma delas vai ser minha parceira para formar minha família e com ela eu ter os meus filhos. Então, eu formei família, conheci as moças. Quem mais me encantou foi a Iracema. Hoje ela está acabadinha, mas era ela linda. Ela era linda. Constituí a família, tinha um plano para estudar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é responsabilidade pessoal. Eu só vou chegar aonde eu quiser chegar. O outro comentário, que o nosso planejamento para a vida deve se considerá-la global aqui, do início ao fim. Quer dizer, o caminho, ele não começa a não ser desde o início. A palavra caminho que é usada aqui é uma palavra que em grego é skaton. Skaton é complementação. Esse é o caminho. O caminho é o chegar lá. Não é só uma parte. A Elizabeth Kubler-Ross disse assim, que a morte é a parte final da evolução, do crescimento. Enquanto estamos aqui, nós vamos crescendo. Um dia nós vamos dar o passo final para o crescimento. Isso se chama morte. E os antigos imaginavam a morte assim, como você caminha, você quer chegar numa cidade bonita, quer chegar onde tem água, onde tem comida, e você viaja pelo deserto, e você quer chegar naquela cidade. Mas tem um rio. Se você tiver medo de atravessar o rio, você nunca vai chegar lá. Então você tem que ter coragem de atravessar o rio. Aí é o estágio final, é a consumação, é o skaton. Isso é o caminho. Precisamos avaliar qual é o ponto do caminho que nós estamos. Então, já a criança, desde pequena, ela deve aprender a colocar na vida dela, por exemplo, o trabalho. O estudo. A criança vai aprendendo a planejar o seu futuro, planejar a sua vida. A família e a igreja ensinam isso. Falei hoje de manhã, mencionei o irmão Ricardo. O Ricardo era um menininho, né? Estava aqui sentadinho com os seus blocos de estudo, com os seus livros, e nós ficamos encantados com o apego dele à fonte do conhecimento. Então, já estava no plano. Isso já estava no plano. Pois bem, nós precisamos ir até o fim. Há um terceiro comentário. Diz, ninguém é autorizado para fazer planejamento para a vida de outra pessoa. Isso se chama manipulação. Há pastores manipuladores que querem
manipular a sua comunidade como se manipula um fantoche. Como o pastor Enio fez domingo, naquele dia, faz tempo já. Ele manipulava o boneco. O boneco não tem vontade própria. Mas ele manifesta alguma, ele tem uma manifestação que não é dele, é manipulado. Então, muitas vezes, pessoas, pais que são manipuladores, professores que são manipuladores, políticos que são manipuladores. Daí, então, as fake news para manipular. A mídia manipuladora, distorcendo o caminho das pessoas. E isto, nós não podemos deixar que outros marquem o nosso caminho, decidam o que nós vamos fazer. Nós precisamos da palavra de uma pessoa mais sábia, que nos dê informações. Nós podemos pegar informações de várias fontes, mas o planejamento é responsabilidade de cada um de nós. Certo, irmã Sibélia? Verdade? Pois bem, antigamente, em tempos antigos, na psicanálise é um método psicológico, de tentativa de tratamento que não trata nada. Eu fiquei 1 ano estudando psicanálise, eu estou aprendendo aqui, não vai ajudar ninguém. Eu não vou poder ajudar ninguém com essas ideias aqui. Então larguei para lá depois de 1 ano. Pois bem, mas a base tem algumas coisas interessantes. E tinha lá o conceito do desejo do outro. E eles diziam, os professores daquela matéria diziam, que muitas pessoas se dão mal porque elas não aprenderam a desejar. Então ela pega a carona no desejo do outro. Então o jovem que não planejou ser o viciado em maconha, mas tem um outro que deseja que ele seja viciado em maconha. E o conduz, o leva, e aquele induz. Não há ninguém que entrou no caminho do vício a não ser influenciado. De todos os que eu já cuidei de centenas e centenas, viciado em álcool, viciado em cocaína, viciado em maconha, viciado em jogo, não vi nenhum que não fosse influenciado para aquele comportamento. Então, a pessoa saudável é aquela que sabe desejar, sabe buscar o que quer. Essa pessoa é saudável. Agora, aquela que não sabe definir o que quer. Vai casar? Não vou casar com a Joaquina, porque o pastor acha que vai dar um bom casamento. Não. A Joaquina tem que definir. Ela não pode entrar no desejo do pastor. Não pode. O desejo dela é um, o desejo dele é outro. O pastor pode desejar alguma coisa. Eu já vi histórias de coisas desastrosas, porque uma pessoa entrou no desejo da outra, e aquele desejo da outra não devia ser o seu plano. Tá? Pois bem, há um livro chamado She. She significa ela. E nesse livro, a personagem Psique é uma jovem inexperiente. Então, Psique tem que amadurecer. Ela é a paixão, mas ela é imatura. A paixão sem maturidade é um perigo. E ela estava tendo um instrutor que a ajudasse a amadurecer e chegar ao ponto de Afrodite. Que Afrodite representava o amor maduro, o amor consciente, o amor responsável. E Psique era toda destrambelhada. E ela precisava completar várias tarefas de crescimento, para deixar de ser aquela jovem destrambelhada e chegar uma mulher estável, madura, com a cabeça no lugar, sabendo o que quer. Essa não se engana, essa não se deixa levar por tapiações, ela precisava disso. Ela tinha que cumprir várias tarefas. Uma dessas tarefas era ser confrontada com as tecelãs do destino. Havia, nessa história, um grupo de mulheres cuja vida era planejar o destino das outras pessoas. As tecelãs. Elas teciam o destino como a costureira tece a roupa.
Então elas eram tecelãs do destino. E o instrutor dela falou: não entre não aceite a sugestão das tecelãs do destino. Ela exige para tecer o destino das pessoas, mas elas não têm sabedoria para isso e elas conduzem as pessoas mal. Então, os tecelões do destino, aqueles que querem influenciar você. O professor dela falou: por favor, não se deixe influenciar com esses tecelões do destino. Eles querem tecer o destino das outras pessoas. Mas esse grupo é mal preparado, esse grupo não é esclarecido, esse grupo não tem sabedoria. E Psique precisava aprender a lidar com isso. E não entrar no desejo das tecelãs. Está me entendendo? Está me entendendo? Não podia. Bom, meu último argumento. O planejamento para a vida carece de aprovação divina. Entrega o teu caminho. Eu peguei uma pasta aqui para tentar explicar isso. Aqui é o meu planejamento de vida. Tá bom? Isso aqui é uma pasta. O planejamento está detalhado aqui dentro da pasta. Esse é o meu planejamento de vida. O meu caminho. O salmista diz o seguinte: você tem um planejamento? Tem. É o planejamento da tua vida? É da tua vida. Então, leva para Deus dar uma olhada. Hã? Você quer comprar uma casa? Quer mudar? Está no seu planejamento? Leva para Deus dar uma olhada, para ver qual é a opinião dele. Você pode ter um planejamento e levar para Deus. E Deus fala: ótimo, pode seguir em frente. Ou então Deus pode falar assim: não, tem coisa aqui que você não pode fazer. É isso que o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Traça o seu caminho, faça o seu planejamento de vida e depois pede para o Senhor avaliar. A palavra caminho aí tem a ideia de... Aliás, a entrega tem a ideia do Apocalipse. Apocalipse é o descobrir de uma coisa, é o revelar. Então meus planos estão aqui no meu coração. O livro de Provérbios diz assim: do homem são os desejos do seu coração, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então aqui estão os desejos do meu coração. E qual é a palavra do Senhor sobre esses desejos e esses projetos? Entrega para Deus. Entrega para Ele. Na oração, na meditação, no estudo da Bíblia, buscando aconselhamento. E você tem o seu plano de vida, o seu planejamento de vida. Revela para Deus. Tira isso aqui, deixa Ele olhar. Quando você chegar para Deus, o seu planejamento, Ele vai falar assim: ah, eu já sabia. Sabia que você tinha planejado tudo isso aqui. Esse seu plano eu já sei. Porque Deus já sabe. Aqui não é a ideia de ensinar a Deus, mas estabelecer uma comunicação de confiança. E é isso que está posto. Entrega o teu caminho. O verbo entregar está relacionado à palavra Apocalipse, que significa revelar. Conte para Ele. Não é que nós vamos revelar os nossos planos para os orixás, nem para o horóscopo, nem para os políticos, nem para religiosos heréticos, está cheio de heresia. Coisas terríveis que eles fazem. Mas entrega o caminho ao Senhor. E o Senhor aqui é Yahvé. Antes de Moisés, havia a ideia de Deus como uma ideia, a palavra Deus é uma palavra generalizada, uma palavra geral. Mas há um em particular que é o Deus que se manifestou como eu sou
Yahvé. Então, não é para entregar, digamos, os nossos planos a qualquer ser, mas aquele Deus que é revelado em Moisés, comprovado pelos apóstolos e manifestado em Cristo. Pessoas às vezes se dão muito mal, porque levam seus planos para o caminho errado. 2 comentários rapidinhos, ou 3. O planejamento para a vida exige exposição em sua totalidade. Leva tudo, mostra tudo. Está aqui a pasta completa, está tudo planejado aí. O caminho está relacionado ao escatom, que é o fim, a consumação. Então, Deus vê tudo. Do momento que eu nasci, do momento que eu vou atravessar o rio. Ele vai fazer uma revisão geral. Ele vai fazer uma avaliação geral. Vai avaliar todo o plano. Essa que é a ideia. A entrega é isso. É colocar tudo. E o Senhor vai pegar e olhar todos os itens desse planejamento. E se alguma coisa estiver errada, Ele vai te indicar. Porque você lê a palavra e você ora. Então, esse caminho está relacionado ao futuro. Não é para hoje só. É para toda a existência do ser humano. O planejamento para a vida precisa ser dirigido especificamente para a avaliação divina. Nosso caminho deve ser entregue unicamente ao Deus de Israel. No livro de Isaías há uma coisa muito bonita no capítulo 30. Isaías diz assim: alguns vão mandar você para a direita, outros vão mandar você para a esquerda. Este é o caminho, andai nele. Uns mandam para a direita, outros mandam para a esquerda. O profeta, esse é o caminho. Minha mãe, quando orava, falava: Senhor, não permita que a gente se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então não desviem. Mas Isaías propõe a revelação de Deus. Esse é o caminho. Andem nele. E mais um último comentário. O planejamento para a vida exige confiança. Confiar está ligado à esperança. Na verdade, a palavra não é... Eu não sei por que não consegui saber por que está escrito. Confia nele. Mas o Salmo, outro Salmo, acho que é o Salmo 42, diz: esperei com paciência. Espera nele. Espera em Deus. Então a palavra esperar. É claro que esperar em Deus inclui a confiança. Mas confiar significa agradar-se, entregar-se, descansar, esperar, de modo a expressar a fé. De modo a expressar a fé. Então, é isso que se propõe na palavra de hoje. Okay? Deixa eu terminar. A vida é um dom divino inefável. Inefável quer dizer, é impossível de ser descrito em palavras. Se você mandar, pastor, diga o que é a vida, eu não sei, porque não existem palavras. Inefável, quando fala o dom inefável, quer dizer, é um dom que não há como verbalizar. A vida não dá para você verbalizar. O que é eu estar vivo? O que é eu viver? Não sei, é inefável. Então, é impossível de ser descrito em palavras. Cientistas declaram ser a vida o evento mais singular. Declaram ser o cérebro humano a estrutura mais complexa e mais admirável do universo.
Não podemos tratar a vida de forma irresponsável ou tratar levianamente. Devemos tratá-la com um planejamento consciente e cuidadoso para tirarmos dela o maior proveito possível. O seu planejamento, o planejamento da vida, deve ser visto como indispensável, pessoal e com necessidade de supervisão de Deus. Então é indispensável, pessoal e sujeito à supervisão de Deus. A esse Senhor, Yahvé, o Deus de Moisés, a quem nos dirigimos, a Ele pedimos que nos proteja as nossas vidas e os nossos planejamentos. Eu quero pedir aos irmãos para cantarmos. Sei que os irmãos gostam dos hinos. O hino que eu estou sugerindo é o hino 42 do Binário para o Culto Cristão. Queria ver se a Maria José podia reger. Vamos lá. A letra desse hino é de William Williams, que viveu no país de Gales. O país de Gales é um país que pertence ao Reino Unido. Essa letra surgiu lá, no país de Gales. Foi escrita, veja só, em 1745, portanto, há 379 anos. Esse foi traduzido em cerca de 80 idiomas. O hino que a gente vai cantar tem sido cantado em 80 idiomas diferentes, em todas as denominações. John Hughes, que fez a música, ele era metodista, fez a música a pedido dos batistas. Todo mundo cantava. Guia, ó Deus, a minha vida, todo mundo cantava. Então, essa é a letra de Williams. Não, tem um erro aqui. Tá bom, depois se tiver alguma coisa eu corrijo. A música é a composição de John Hughes e foi encomendada em 1907, portanto há 117 anos, para o Festival Batista de Música no Vale de Ronda, no país de Gales. O assunto é retratado no filme Como Era Verde o Meu Vale. Se você puder, veja esse filme. Porque nesse filme, esse hino é cantado lá pelos homens. Esse era um festival de música batista que reunia pessoas de todo o país de Gales e cantavam na língua de Gales, e cantavam em inglês, cantavam em outras línguas. E coro de 300 homens, e lá era um vale, o som subia para as montanhas, e era esse o festival para o qual John Hughes escreveu a letra deste hino. O que essa letra diz? A gente vai projetar. Isso. A letra diz assim. Irmã Maria José vai me ajudar? Vamos lá. A letra diz assim: guia, ó Deus, a minha vida neste mundo de aflição. Frágil sou em minha lida, mas é forte a tua mão. O meu ser de paz reveste. Livra-me da tentação. Vamos cantar, vamos aprender e vamos louvar a Deus com essa canção.